Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando o governante da Aero Justiça capítulo 7. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. As grandes notícias. Harley estava eufórica. Bem, mais eufórica do que o normal. Por quê? Ali estava ela, em uma luxuosa suíte na cobertura de Metrópolis, livre dos olhares do Batman, já que este era considerado território do Superman, e até mesmo do alcance, desde que se comportasse bem. Por enquanto, a cidade era considerada uma maravilha gigante feita pelo homem, com vidro, aço e algumas das tecnologias mais avançadas do mundo sendo fabricadas ali. O ar, a água e até mesmo o chão de Metrópolis eram muito mais limpos do que, digamos, Gotham City jamais fora. Sem mencionar que esta cobertura era um luxo projetado para mimar uma mulher como ela, e, cara, ela se sentia mimada. Ela até conseguiu levar seus bebês, as hienas, para a cobertura, onde, ao ver Naruto, eles rapidamente entenderam quem era o mestre da casa e se curvaram em submissão. Harley estava maravilhada com o momento e sabia que seus bebês não fariam nada de ruim, ou seja, fazer xixi nos móveis, ali enquanto Naruto estivesse por perto para mantê-los na linha. Além disso, o sexo que Harley fez com Naruto só fez com que seu tempo aqui parecesse ainda melhor. Tenho uma pequena pergunta e espero que não seja uma daquelas do tipo não pergunte porque você não precisa saber, mas, como você consegue pagar por tudo isso? Perguntou Pamela, a ruiva amante da natureza que mudou praticamente todos os seus preciosos bebês para Metrópolis e tem seu próprio jardim pessoal para dar um toque mais aconchegante ao lugar. Naruto até lhe deu uma espécie de estufa interna, alterando e deformando fendas dimensionais para que o quarto coubesse todos os seus bebês. Isso foi feito para compensar o número de bebês que ela tinha e que não cabiam todos na varanda externa. Então, ele usou seu Funjutsu, alterou o quarto para caber muito mais do que deveria e disse a ela para fazer o que quisesse com o quarto. Pamela o beijou apaixonadamente por isso e os dois fizeram sexo no chão, que Harley brincou ser o local onde as verdadeiras sementes para seus futuros bebês foram plantadas no quarto, e envergonhou profundamente a ruiva amante da natureza. Também estou um pouco curioso. Não me entenda mal, tenho certeza de que o dinheiro que vocês ganharam jogando em Las Vegas ajudou, mas vocês deram uma boa parte para Victor Freeze e sua esposa. Há a questão de manter este lugar a longo prazo, comentou Tala, enquanto Naruto apenas sorria para eles. Não se preocupe. Estou cuidando disso de forma secreta, mas completamente legal, disse Naruto, com um sorriso irônico se transformando em um sorriso largo. Ah! Eu estava esperando que pudéssemos fazer algo divertido, como invadir um banco e roubar o dinheiro para manter nosso fundo, choramingou Harley, enquanto Naruto soltava uma risadinha. Não acho que isso seja sensato, meu caro amante de Naruto. Se cometêssemos tais atos e infringíssemos a lei, as várias autoridades que desejamos evitar cairiam sobre nós. Eu, particularmente, não quero me envolver em uma briga com antigos companheiros e amigos, disse Estelar, sabendo que a melhor maneira de se manter fora de uma briga era não fazer nada que pudesse causá-la. Estelar está certa, Arlequina. Enquanto estamos na cidade território do Superman e temos a sorte de o grande escoteiro azul não estar aqui agora, sua prima, a Supergirl, está aqui. Ela pode entrar em contato direto com o Batman, se não com alguém da Liga da Justiça, e com muitos de nós aqui sendo os mais procurados da Liga de alguma forma. Eu preferiria não ser caçada como um animal, comentou Pamela enquanto Galatia tinha um sorriso divertido no rosto, e com razão, dado que ela fez com Naruto recentemente. Havia algo em estar no telhado de um prédio, pelado, enquanto seu amante bem dotado te penetrava por trás como uma fera, que deixava a mulher excitada por baixo do colã. Os dois, olhando tranquilamente para a cidade lá embaixo enquanto faziam isso, tornavam a intimidade sexual ainda mais incrível. Sem mencionar que isso faria a Supergirl realmente questionar sua sanidade e suas limitações sobre por quanto tempo ela conseguiria manter seus sonhos eróticos em segredo de todos. Pamela está certa, Harley.
Por mais tentador que fosse criar um vínculo com você roubando um banco e causando caos sem ser letal, isso atraria muita atenção, disse Naruto, com Harley assentindo, já que entendia. Bem, o sexo foi uma boa substituição. Sem mencionar que Harley pôde colocar suas habilidades acrobáticas em prática no processo. Você ainda não respondeu à pergunta, Naruto, comentou Tala enquanto via sorrindo para ela e sabia, só por aquele sorriso, que ele tinha feito algo semi-desonesto, se não completamente pervertido. Bem, se vocês querem saber, eu tenho me aventurado um pouco em uma espécie de profissão artística que fornece a renda necessária para sustentar nosso estilo de vida atual. E tenho que agradecer a todos vocês por isso, respondeu Naruto, enquanto as mulheres na sala o olhavam em choque. Como contribuímos para isso? Nenhum de nós sabe o que fizemos para ajudar você, disse Tala curiosamente, enquanto Naruto assentiu. Verdade, mas isso não significa que você não ajudou, sem saber, a fornecer muita inspiração para minha mente, respondeu Naruto, o que os confundiu ainda mais. Inspiração para quê? Perguntou Harley curiosamente. Por isso. Vejam só como consigo uma fortuna fazendo algo que amo fazer com todos vocês. Declarou Naruto, revelando um livro laranja e colocando-o sobre a mesa para todos lerem. O título era Isha Isha Paradise, Super Hot Villains and Heroine Edition, de Uzumaki Kurama. Você escreveu um livro, pornô? Perguntou Pamela em choque enquanto Naruto parecia um pouco ofendido. Pornô? Meu trabalho dificilmente é pornô. Claro, tem sexo, mas também tem romance, muita briga e sexo com mais sexo, além de... Peraí, eu já disse sexo 2 vezes, respondeu Naruto em sua defesa, o que não era grande coisa, considerando que ele tinha acabado de admitir que tinha sexo 2 vezes. Tecnicamente, 3 vezes, mas isso não vem ao caso. É bom? Perguntou Harley antes de pegá-lo e começar a ler. Harley, exclamou Pamela antes de encarar Naruto. Sua amiga não precisava de mais loucuras em sua vida. Calma, ruiva. Não é nada ruim. Ah. Podemos tentar essa posição na próxima vez? E essa? Hein, com qual de nós você fez essa? Perguntou Harley, indo direto para as cenas de sexo picantes do livro, sabendo que o resto poderia ser lido mais tarde. Obrigado, Harley. Para responder às suas perguntas em ordem, sim, sim, e essa posição foi com Estelar uma noite, quando ela estava se sentindo particularmente excitada, respondeu Naruto enquanto observava Estelar. Voar sobre Harley para ler sobre o assunto ignorava a visão da própria mão de Pamela batendo em seu rosto. Tala apenas suspirou, mas guardou para si o que sentia sobre o assunto, sabendo que em algum lugar naquele maldito livro laranja, o que ela fez com ele também estava escrito. Ela decidiu pelo menos manter algum tipo de identidade secreta em torno das posições sexuais que os dois haviam praticado. Galatia sorriu, sabendo que não tinha do que se envergonhar em relação ao que estava naquele livro ou às posições sexuais nele contidas, já que havia uma boa chance de já ter feito tudo isso com Naruto. Ela também fez uma anotação mental para pedir a Naruto que escondesse o livro laranja no apartamento da Supergirl ou até mesmo no armário da escola dela naquela semana. A loira conseguia imaginar como a versão original mais jovem ficaria vermelha e morrendo de vergonha se as pessoas a vissem com um deles. Pior ainda, Naruto daria uma versão autografada para a Supergirl e a registraria como sua maior fã. Ah, eu me lembro dessa posição. Foi muito prazeroso! Exclamou Estelar ao ver o que Arlequina tinha lido até então. Deixando essa declaração de lado, você honestamente espera que acreditemos que você pode ganhar muito dinheiro escrevendo sobre o que fazemos com você? Perguntou Pamela, sentindo-se um pouco exposta de uma forma que ela não tinha certeza se era algo bom em sua mente. Na verdade, nunca usei seus nomes, Pamela. Desejo que as mulheres da minha vida, ou seja, todas vocês aqui, tenham algum nível de privacidade em relação ao que vivenciaram sexualmente com a minha grandeza viril. E para responder à sua pergunta sobre o dinheiro que está sendo ganho com meu livro ou futuros livros, acho que você deveria ver esta coisinha pequena, porém maravilhosa, aqui para ver o resultado. Final do meu trabalho, disse Naruto antes de apresentar um único cheque enviado a ele pela editora Metrópolis.
Isso é um monte de zeros, disse Pamela depois de ver o número no cheque. Acrescente a isso o fato de que meu livro já está garantido como best-seller número 1 e a Metropolis Publishing quer mais no futuro, o que significa mais dinheiro entrando quando eles forem publicados. Quanto mais eu publicar, mais cheques terei para descontar. Quem sabe, eu até posso fazer disso um filme se ficar popular o suficiente. E minha editora me garantiu que há uma boa chance de um filme ser feito em torno de pelo menos um dos meus livros quando eu lançar mais do que este no mercado, comentou Naruto, ao ver tudo se encaixar na mente de Pamela e na mente dos outros na sala. Quanto mais inspiração Naruto tinha, mais livros ele conseguia escrever, e quanto mais livros ele escrevia e publicava, mais cheque sua editora teria que assinar. O dinheiro gerado apenas por seu trabalho em formato de livro era imenso, e se a empresa se expandisse a partir daí, o que eles presumiam que aconteceria, dinheiro nunca seria um problema. Nunca. Você sabe o que dizem sobre trabalho, Red. O melhor tipo de trabalho é aquele que você pode aproveitar e que, na verdade, não é considerado trabalho. Disse Harley enquanto Pamela olhava do cheque para o talão e, em seguida, para o cheque novamente. Bem, não é como se todos os nossos nomes estivessem escritos nele. E é muito dinheiro para aproveitar a boa vida, comentou Pamela, decidindo deixar o assunto de lado, já que ninguém que leu o livro sabia que era ela quem estava naquele tipo de posição sexual. E afinal era muito dinheiro. E isso não é tudo. Tenho investido em vários lugares, aos poucos, conquistado uma base de apoio financeiro fora da escrita. Além disso, sempre posso voltar para Las Vegas para quebrar o banco de algum cassino pobre e desavisado. Não acho que conseguir dinheiro de uma forma ou de outra será um problema caso precisemos de um influxo repentino de dinheiro, respondeu Naruto, já que vinha dividindo a enorme quantia em dinheiro entre vários lugares para fazê-la crescer. Que tipo de investimentos? Perguntou Galatia curiosamente, pois tinha a sensação de que ele faria algo tortuoso em breve e queria saber mais sobre isso. Digamos que vou pegar algo de Lex Luthor, algo que ele preza acima de todas as coisas, sem incluir sua vida, e torná-lo meu, disse Naruto com um sorriso irônico no rosto que o fez parecer quase maligno. Quase. Mas se bem me lembro, o demônio conhecido como Lex Luthor valoriza apenas sua companhia, seu poder e a vasta riqueza que ele gera com sua companhia, comentou Estelar, já que ela havia, por insistência do próprio Naruto, aprendido muito sobre os vários indivíduos que ele planejava derrotar de ambos os lados. Corrija, minha querida Estelar. Mas mesmo isso não é suficiente para tirar Lex Luthor de ser um problema para mim. O homem precisa ficar sem nenhum meio de poder, seja dinheiro, favores políticos ou apenas aliados que lhe deem algo útil em geral. Preciso que ele esteja realmente quebrado. Incapaz de ajudar. Incapaz de consertar. Quero quebrar o espírito dele. Por acaso, sei como fazer meu plano funcionar, respondeu Naruto, com um sorriso ainda mais sinistro. Você vai fazer alguma coisa pervertida, é? Perguntou Pamela, enquanto Naruto parecia magoado e zombeteiro. Estou magoado, Pamela. Você pensa tão mal de mim. Ah, como você me magoou! Com certeza ninguém mais acha que eu faria uma coisa dessas, né? Questionou Naruto, com todas as garotas o encarando com um olhar inexpressivo. Até a Estelar. É. Até ela sabia que não dava para acreditar que ele não faria algo assim. Você precisa perguntar, respondeu Tala com as mãos na cintura. Entendido. Mesmo assim, deixando minha perversidade de lado, isso será crucial para meus planos de derrotar Lex Luthor. Exclamou Naruto com o holofote brilhando novamente sobre ele, ao assumir uma pose dramática. O que é que vemos nele mesmo? Perguntou Pamela enquanto Galatia dava de ombros. Tenho quase certeza de que tem algo a ver com o pau grande dele e como ele o usa em nós durante o sexo, comentou Galatia enquanto Tala se batia no rosto ao ver Harley apenas concordando e Starfire concordando com elas. Isso explica algumas coisas, pensou Tala enquanto se perguntava como as coisas chegaram a esse ponto antes de ver Naruto olhando em sua direção com o olhar "eu quero sexo com você" e tremer silenciosamente no processo. Ah, sim. Agora ela se lembrou. Torre de Vigilância da Liga da Justiça,
No momento, Batman não estava feliz. É verdade que ele nunca estava feliz, mas aquele era um nível totalmente novo de infelicidade. Primeiro, Arkham havia sido atacada e um grande número de seus internos havia sido morto. Coringa, Doutor Hugo Strange e Espantalho, seu coração parou em algum momento nas noites seguintes ao ataque, para citar alguns psicopatas proeminentes. Embora não tenha sido uma grande perda para Gotham, a cidade era sua para proteger, o que significava que ninguém fazia nada ou machucava ninguém nela sem que ele soubesse quem estava por trás disso. Apenas para se ver incapaz de descobrir quem havia massacrado tantos dos criminosos mais vis de Arkham. Em segundo lugar, o próprio responsável por isso era algum tipo de assassino ninja mortal, que não tinha vínculo com ninguém ou qualquer organização que Batman conhecesse desde a juventude. Nenhuma das pessoas com quem ele havia mantido contato até então conseguiu descobrir quem era esse assassino ninja ou onde localizá-lo. Terceiro, o assassino ninja não estava sozinho e tinha um subordinado ninja chamado Itachi, com habilidades que superavam as dele em artes marciais. O fato de Itachi ter admitido que seu mestre era muito superior a ele, assim como Itachi era superior ao Batman em suas técnicas de luta, também não ajudou. Em quarto lugar, Itachi declarou em termos inequívocos que seu mestre sabia que Batman era, na verdade, Bruce Wayne e que atacaria pessoas próximas a ele se Batman não recuasse. A saber, atacaria um certo Alfred Pennyworth, mas Batman sabia que esses ninjas poderiam atacar outros como Asa Noturna, Batgirl ou até mesmo o mais novo Robin a se juntar à família Bat. O quinto motivo, e falando de seu ex-aluno Asa Noturna, era que o jovem deixaria os Titãs logo após passar da adolescência, levando consigo Raquel Roth, também conhecida como Ravena. Os dois já estavam em um relacionamento há mais de alguns meses e desejavam ir para algum lugar para que o relacionamento se desenvolvesse ainda mais. Algo que Batman desaprovava profundamente, pois considerava imprudente tal relacionamento com alguém da sua área de atuação e que comprometia sua capacidade de realizar seu trabalho em campo. Não que Asa Noturna ouvisse. Não mais. O jovem ex-artista de circo trapezista que se tornou guerreiro combatente do crime havia parado de ouvir seu mentor anos atrás, quando eles se desentenderam. Batman duvidava que Asa Noturna o ouvisse, mesmo que a dolorosa verdade de que o Cavaleiro das Trevas estava certo sobre tudo estivesse estampada no rosto do jovem. A única razão pela qual Batman sabia sobre o relacionamento entre Asa Noturna e Ravena foi porque Asa Noturna lhe contou na Batcaverna quando uma reunião de emergência familiar foi convocada. Tais reuniões eram extremamente raras, mas quando aconteciam, todos os membros da Batfamília atendiam ao chamado e compareciam à reunião. Foi lá que Batman os informou sobre a ameaça à vida de Alfred devido ao aviso do ninja e que eles poderiam ser alvos por extensão. Claro, todos estavam preocupados com suas próprias vidas, mas mais ainda com a de Alfred, já que o leal mordomo não havia feito nada de errado para merecer ser morto. Asa Noturna havia ressaltado que, enquanto Batman se mantivesse longe desses ninjas por enquanto, Alfred, e por extensão, eles próprios, não seriam alvos de morte. Batman não gostou nem um pouco da ideia, mesmo que fizesse mais sentido, e os outros pareceram concordar com a ideia de recuar. Mesmo que apenas temporariamente, até que tivessem um meio de proteger aqueles com quem se importavam, como Alfred. Batgirl também estava preocupada que seu pai, o comissário de polícia Gordon, também pudesse ser alvo, e disse a Bruce que ele deveria recuar até que uma possível pista se apresentasse sem que eles investigassem o caso. Não ajudou o fato de o consenso geral ser que eles deveriam recuar por enquanto, pelo bem de seus entes queridos, sendo o único que não estava disposto a recuar o próprio Batman. Mas ia recuar de qualquer maneira, já que a maioria não apoiava nenhuma outra decisão em relação a esses assassinos ninjas e o que fariam se fossem provocados. Daí a razão pela qual sua raiva havia atingido níveis muito mais altos. Mas isso não era a única coisa que o incomodava. Não. Era o homem à sua frente o que eles estavam discutindo com os outros membros fundadores da Liga. Você está deixando o grupo? Perguntou Flash surpreso, junto com os outros, quando ouviram a notícia. Sim. Depois de muito pensar, decidi deixar a Liga da Justiça. Pretendo viver em Almerac com a Rainha Máxima e governar lá como seu marido, respondeu Superman, com os outros membros da Liga parecendo surpresos.
Marido? Tipo, casado? E a Diana concorda com isso? Não é segredo para ninguém que vocês dois estão em um relacionamento e duvido muito que ela aceitasse isso, questionou John, curioso. John tem razão. Diana jamais aceitaria isso. Iria machucá-la demais, e todos sabemos que você não ousaria machucar Diana daquele jeito. Onde ela está, afinal? Perguntou Flash, confuso. Diana ainda está em Almerac com a Grande Barda. Quanto a aceitar essa situação, bem. As coisas ficaram um pouco complicadas durante as negociações para a aliança entre a Terra e Almerac, logo após nossa chegada, respondeu Superman, enquanto os outros membros da Liga observavam com curiosidade. De que maneira? Perguntou Shire enquanto se perguntava como as coisas se complicaram em primeiro lugar. Bem, tudo começou bem quando ela me viu pela primeira vez. Acho que a Máxima acreditou que eu finalmente tinha caído em si e eu queria estar com ela como ela queria desde o início, depois de toda a questão de eu tê-la derrotado em combate. Mas depois de ver Diana e a Grande Barda comigo, caminhando em direção ao trono em que ela estava sentada, as coisas não correram exatamente bem para nós, disse Superman com um suspiro. Como? Perguntou John, já que não achava que seria tão ruim. Claro que John ouviu histórias sobre a mulher e o planeta durante sua patrulha espacial como Lanterna Verde, mas essas histórias certamente eram mais ficção do que realidade, certo? Para começar, Máxima não gostou muito da ideia de eu voltar com duas concubinas a tiracolo para ter ao meu lado após nossa futura união. Ela ficou muito brava, mas eu tive a impressão de que era por causa de Diana e da Grande Barda, na crença de que eles tinham algum tipo de poder sexual sobre mim que impediu meu casamento com ela em primeiro lugar, comentou Superman com uma risadinha compartilhada pelos outros. Ou seja, Flash, pois ele achou aquilo hilário e quase caiu da cadeira. Nossa! Tanto Diana quanto o Grande Barda devem ter ficado putos por terem sido chamados de concubinas por Máxima. Estou surpreso que você tenha voltado inteiro e Almerac não tenha declarado guerra contra nós, disse Flash depois de se acalmar. Ah, os dois ficaram chateados, e com razão, visto que o orgulho guerreiro deles foi alvo de muita sujeira pré-verbal. Tanto que Diana desafiou Máxima primeiro para uma luta. Ela a desejava tanto que dava para sentir a sede de sangue inundando a sala. Sangue de guerreira real lutando contra outra guerreira descendente de sangue real, disse Superman, com Flash parecendo muito interessado na ideia de duas guerreiras duronas de sangue real lutando entre si. O que aconteceu? Houve puxões de cabelo? Roupas sendo arrancadas? A briga de gatas para acabar com todas as outras brigas de gatas? Perguntou Flash, apenas para ser atingido na nuca por Shayera, e o homem mais rápido do mundo se afastou da mulher furiosa. Mais um comentário como esse e eu vou te bater com minha massa, ameaçou Shayera, enquanto John assentiu. E eu vou ajudá-la segurando você para que você não possa correr, acrescentou John, já que ele não precisava disso do Flash logo naquele momento. Máxima aceitou o desafio, comentando que, se vencesse, Diana e Grande Barda seriam expulsos de seu planeta, e eu teria que me casar com ela com a intenção de ter um filho imediatamente para compensar meus hábitos mulherengos, como ela mesma disse. Grande Barda queria entrar na luta, mas apenas se Diana, de alguma forma, perdesse, e Máxima concordou, pois achava que a ideia de esmagar as duas na minha frente mostraria que ela era a única mulher que eu jamais desejaria, explicou Superman enquanto os olhos de Batman se estreitavam. Imagino que, pelo jeito que você está aqui, eles não estão mortos ou possivelmente presos, nenhum deles perdeu a luta, concluiu John enquanto Superman concordava. As lutas aconteciam na arena onde Máxima costumava ir para lidar com pretendentes que buscavam sua mão em casamento, lutando entre si. Foi uma luta brutal, sem dúvida, mas Diana venceu com honra, assim como a Grande Barda, embora essa luta tenha acontecido mais tarde, quando Máxima já estava completamente curada, disse Superman. Com Flash franzindo a testa, confuso. Espera aí. Por que a Grande Barda teve que lutar se a Diana venceu? Perguntou Flash, enquanto Superman apenas dava uma risadinha.
Porque Máxima queria ter certeza de que minhas duas concubinas eram dignas de estar em seu planeta, e como Diana havia provado seu valor, a grande Barda também teve que fazer isso. No final, ambas as mulheres provaram que eram dignas de estar em Almerac, e finalmente pudemos ter uma conversa civilizada com a rainha, respondeu Superman, embora não fosse revelar o que havia acontecido durante a viagem até lá. Ou o que realmente aconteceu em Almerac depois das duas batalhas que Máxima travou com as duas guerreiras com quem ele estava, depois que as coisas finalmente se acalmaram. Essa mulher é louca, com certeza. Então, por que você concordou em se casar com ela? Foi porque a rainha estava jogando duro ao querer uma aliança com a Terra? Perguntou John enquanto Superman assentia. É parcialmente isso. Uma das condições do casamento era que Almerac viesse em auxílio e defesa da Terra caso ela fosse invadida por uma força alienígena como Darkade ou os marcianos brancos. Como rei de Almerac, eu não seria apenas uma figura decorativa destinada a satisfazer os desejos da rainha quando ela estivesse afim, ou a ajudar a perpetuar a linhagem da rainha. Mas outra razão pela qual concordei com este acordo foi por uma razão mais pessoal. Concordo porque eu queria garantir a segurança do legado e do futuro da minha própria família. Mais especificamente, meu legado kryptoniano e seu futuro geral, que advém de ser seu último filho e último filho da casa de Eu. Meu desejo mais profundo é me estabelecer e formar uma família. Mas sempre temi que meus inimigos, como Lex Luthor ou mesmo alguma organização governamental, tentassem tirar isso de mim. Usar isso para me controlar como uma marionete em um conjunto de fios. Para atacar quem eles quisessem. Atacar quem eles quisessem atacar. Eu temia tal. E se eu recusasse, eles machucariam minha prole de todas as maneiras. Eu não suportava a ideia de que isso acontecesse, mas quando Máxima me fez essa oferta para garantir que o legado e o futuro da minha família sobrevivessem, eu tive que aceitá-la, explicou Superman, com muitos compreendendo seu ponto de vista. E quanto a Diana e seu relacionamento com ela? E quanto aos sentimentos dela sobre o assunto? Perguntou Batman, sabendo muito bem que Diana não era mulher de deixar passar tal coisa. Oh, Diana protestou contra a própria ideia de Máxima se casar comigo e ter um filho meu, pelo menos a princípio. Quando contei a Máxima sobre meu relacionamento romântico com Diana e o quanto eu a amava demais para trair alguém que amo, a rainha de Almerac apenas sorriu para nós. A princípio, pensei que ela fosse apenas dizer algo cruel sobre como isso não era problema dela, mas Máxima sugeriu que Diana ficasse em Almerac para me ajudar ainda mais, a produzir mais filhos da minha linhagem, disse Superman com Flash, que estava tomando café e cuspiu de forma bem-humorada, que caiu em John, que recebeu um olhar furioso por isso. Se esta não fosse uma reunião oficial e importante, eu daria um soco na sua cara, exclamou John com raiva enquanto Shaera olhava feio para Flash. E eu o ajudaria, acrescentou Shaera. Pelo que você está insinuando, Clark, a própria rainha de Almerac quer que você forme algum tipo de harém? Para aumentar sua linhagem e evitar que ela se extinga caso você caia em alguma batalha futura, perguntou Batman, enquanto Superman assentiu. Foi o que ela insinuou. Já que Diana e a Grande Barda venceram em suas lutas, Máxima sentiu que elas eram dignas de participar e ajudar a gerar filhos fortes. Ela achou justo dar a elas a oportunidade de entrarem na briga desde o início, como futuras mães dos meus filhos. Ela até se ofereceu para dar a elas altos cargos dentro do próprio governo de Almerac, para que o risco de serem declaradas concubinas sem poder real não fosse um problema. Diana seria nomeada uma segunda rainha para governar as coisas caso Máxima não pudesse fazê-lo, seja por doença, gravidez ou até mesmo morte. Barda seria nomeada chefe da Guarda Real com a tarefa secundária de atender às minhas próprias necessidades caso Diana e Máxima engravidassem ao mesmo tempo. Sem mencionar que um dia a própria Barda teria que ajudar a gerar meus filhos. Todas elas, se não a maioria, um dia se juntariam às fileiras da Guarda Real para proteger ainda mais a família real, já que em quem confiar melhor do que em seus meio-irmãos. Explicou Superman, com os outros membros da Liga completamente sem palavras. Até o Batman. Você está falando sério? Como a Diana pode aceitar isso? O que a Big Barda disse?
Ela ainda é casada com Scott Free, mesmo que eles estejam separados no momento, disse Shaera preocupada, já que, infelizmente, não era segredo para ninguém que o ex-Fury estava tendo problemas com o Scott Free e que o relacionamento deles era considerado instável no momento. Diana e eu conversamos em particular com o grande Barda. Diana ficou bem irritada, assim como Barda, com a oferta geral, mas, no final, eles concordaram, disse Superman, o que chocou os outros. Simples assim? Quer dizer, eu consigo ver a Diana concordando com relutância, já que ela te ama tanto, mas... Grande Barda, como vamos contar para o Scott? Perguntou Flash, completamente perplexo com a questão, assim como os outros. Perguntamos várias vezes a Barda se era isso que ela queria antes de eu voltar aqui para contar a vocês. Ela disse que sim. Pelo que entendi, Scott e ela já vinham tendo muitos problemas há muito tempo. A última discussão foi a gota d'água. Ela quer um recomeço limpo e, goste ou não. É isso que a Barda quer, disse Superman enquanto os outros membros da Liga se entreolhavam. Então, quando é o casamento e quem está convidado? Perguntou John enquanto via que o Superman parecia apenas nervoso. Espere. Tenho outra pergunta. Já faz mais de um mês desde que você partiu e não demora tanto para chegar a Almerac. Posso não ser o cara mais esperto aqui como o Bugs ou o John quando se trata de viagens espaciais, mas você não deveria ter voltado muito antes? Mesmo com as negociações indo do jeito que andaram? Perguntou Flash, enquanto o Superman fazia um barulho. Bem, depois que as negociações terminaram, Máxima insistiu muito que passássemos algum tempo juntos. De uma forma íntima, respondeu Superman, com os homens da Liga parecendo um pouco nervosos enquanto Shaera estreitava os olhos para ele. Antes do seu casamento? Perguntou Shaera, pois tinha certeza de que tal coisa era mal vista. Máxima vê o casamento apenas como uma tradição necessária para apaziguar as várias partes de seu círculo íntimo que desejam um casamento com filhos para garantir a prosperidade contínua do planeta. Com uma prole forte. Eles não se importam muito com a Terra, considerando quão retardados somos em comparação a eles, mas considerando minha própria linhagem e minha conexão com a Terra, ninguém se oporá. Na verdade, muitos na corte de Máxima acham que esta é a melhor opção para quase todos. Mas, fora isso, não importa muito, já que Máxima queria o que ela sente que eu lhe neguei anos atrás, e ela não aceitaria um não como resposta. Tive a nítida impressão de que poderia ter intimidade com ela ou arriscar que Almerac declarasse guerra à Terra em vez de uma aliança, respondeu Superman, com Shaera encarando como se ele tivesse feito algo ofensivo. O que Diana disse ou fez? Perguntou Batman curiosamente. Ela estava com raiva. Não comigo, já que não fui eu quem sugeriu. O grande Barda também estava chateado. Mas estávamos em apuros. Recusá-la seria arriscar uma guerra desnecessária com Almerac, respondeu Superman, enquanto Batman fazia um barulho, já que isso não era um bom sinal. Então você vai para outro planeta e tem um pequeno harém de mulheres como Diana, grande Barda e essa rainha Máxima, com o objetivo de ter filhos com as três? Ela tem uma irmã gêmea? Perguntou Flash antes de levar outro tapa na cabeça de Shaera. Você pode parar com isso, exclamou Shaera enquanto ameaçava esmagar o rosto dele com sua massa. Existe alguma saída para isso? Perguntou Batman enquanto Superman balançava a cabeça negativamente. Receio que não, Bruce. É isso ou problema, respondeu Superman, enquanto Batman suspirava. Não precisamos de problemas agora. Com aqueles ninjas deste clã misterioso trabalhando contra mim nesta nova frente, embora insignificantes no momento, podem nos prejudicar a longo prazo. Se a Rainha Máxima decidir se vingar, o inferno não tem fúria como a de uma mulher desprezada, que terá um significado totalmente novo se lhe for negado o que deseja, pensou Batman, sabendo que havia algo nisso que ele não entendia, mas não conseguia identificar o que estava faltando, e não conhecer essa parte crucial do quebra-cabeça tornava as coisas ainda mais difíceis para ele. Quem protegerá Metrópolis enquanto você estiver fora? Cedo ou tarde, as pessoas perceberão que o Homem de Aço não está mais protegendo a cidade,
E mais criminosos surgirão para aproveitar a oportunidade, disse John, sabendo que isso já era um problema. Por si só. Kara consegue. Sei que será difícil para ela no começo, mas com o tempo e a ajuda de todos aqui, ela pode se tornar uma protetora digna de Metrópolis. Tenho fé na minha prima, disse Superman, pois sabia que Kara queria responsabilidades maiores e que ele parasse de agir de forma superprotetora. Era hora de ele dar a ela a chance de ficar sozinha e não na sombra dele. Quando é o casamento? Você nunca nos contou, disse Shayera enquanto Superman assentia. Certo. Esqueci. O casamento é daqui a algumas semanas para que possamos organizar tudo de acordo com o que Máxima quer para o nosso casamento. Você e qualquer outro membro da Liga podem vir se quiserem, desde que não levemos muitos a ponto de nossas fileiras ficarem muito pequenas, disse Superman, enquanto muitos queriam ir, mas sentiam que deveriam ficar também, e manter a ordem dentro da Liga. Flash estava animado para ir ao casamento, sabendo que poderia flertar com tantas mulheres presentes e impressioná-las com sua supervelocidade. Shayera e John concordaram em ir, tentando disfarçar o rubor que ambos demonstravam ao falarem ao mesmo tempo sobre o desejo de comparecer ao casamento. John poderia facilmente chamar seu companheiro Lanterna Hal Jordan para ocupar seu lugar neste setor até seu retorno, e Shayera estava com vontade de viajar pela galáxia novamente, já que ultimamente se sentia um pouco confinada na Terra. Batman queria ir, mas não expressou isso, e apenas porque não tinha certeza se era a coisa certa a fazer. Ele estava intrigado com a reviravolta envolvendo Clark, Diana e Grande Barda. Além disso, suspeitava que sua ida seria considerada pelos outros como paranoia do Batman, e considerou sua tentativa de sabotar secretamente o casamento, mantendo a culpa longe do Superman, de forma que a Terra fosse poupada da ira da Rainha de Almerac. Mas com as coisas se tornando lentamente caóticas na Terra, em Gotham e dentro de sua própria família em geral, era melhor ficar em seu próprio planeta por enquanto. Ele sempre encontrava uma desculpa para visitar Almerac mais tarde, se chegasse a hora. Batman só esperava que nunca houvesse necessidade disso. Jump City Torre do Titanoite, Asa Noturna estava sentado em sua cadeira em frente ao grande computador no escuro, com a testa franzida no rosto mascarado, e se sentia como seu antigo mentor naquele momento. Ah, como ele odiava se sentir assim. Ser como o Batman enquanto se esforçava tanto para sair da maldita sombra do homem. Quando ele era Robin, era lá se vai o ajudante do Batman, ou aluno do Batman, ou algum outro comentário mais degradante sobre ele em conexão com o Cavaleiro das Trevas. Foi só depois que ele se tornou Asa Noturna que as coisas mudaram. Ninguém sabia que ele já tinha sido Robin. Pelo menos não no começo. Todos presumiram que Robin havia retornado ao Batman em Gotham e que Asa Noturna havia assumido como o novo líder dos Titãs. Quando as pessoas perceberam que o Robin de antigamente havia se tornado Asa Noturna, ele finalmente estava além da sombra do Batman, mesmo que por pouco. Mesmo assim, Asa Noturna aceitaria tudo do mesmo jeito e continuaria se esforçando para se afastar o máximo possível da sombra do Batman. Então por que ele se sentiu mais como ele por estar ali no escuro daquele jeito? Está com problemas para dormir? Perguntou Raven enquanto flutuava para dentro do quarto e pousava atrás dele na cadeira. Sim. Eu só estava pensando, respondeu Asa Noturna com um suspiro. Sobre nós? Perguntou Raven curiosamente. Não. Bem, sim e não, respondeu Asa Noturna enquanto o Corvo erguia uma sobrancelha por trás do capuz. Sim e não. Perguntou Ravena enquanto Asa Noturna sorria de volta para ela. Sim, eu estava pensando em nós, mas não do jeito que você está pensando. Eu me encontrei com o Batman no começo da semana. Contei a ele sobre nós. Sobre o nosso relacionamento ser romântico e como, quando deixássemos os Titãs, ficaríamos juntos, respondeu Asa Noturna, sem contar a ela o motivo de ter voltado à Batcaverna para falar com o Batman, considerando a situação em que o Cavaleiro das Trevas se metera recentemente com aqueles ninjas. E o fato de saberem que o Batman era Bruce Wayne ou que estavam mirando em pessoas próximas ao Cavaleiro das Trevas caso ele se intrometesse na vida deles.
Isso significa que teriam como alvo Alfred, o comissário Gordon, o Asa Noturna, o Robin, a Batgirl e seus amigos ou entes queridos que estivessem por perto. E para a Asa Noturna isso incluía Ravenna, se não o resto dos Titãs. Deixe-me adivinhar, ele não deu sua bênção, disse Raven em um tom de voz que lhe dizia que ela não estava surpresa com o que ela supôs ser o Cavaleiro das Trevas ouvindo a notícia. Não com tantas palavras, mas sim. Ele disse que eu estava sendo irresponsável. Que nosso relacionamento iria atrapalhar meu julgamento. Que esse romance não tem nada a ver com o mundo em que vivemos e lutamos todos os dias. Ele até sugeriu-me disse para terminar com você enquanto ainda era possível, antes que nos aprofundássemos demais no relacionamento, pois terminar mais tarde só seria doloroso para nós, disse Asa Noturna, com os olhos de corvo se estreitando levemente. E o que você disse a ele? Perguntou Raven, esperando que Asa Noturna não cedesse ou estivesse considerando a ideia de ceder ao comando. Eu mandei ele para o inferno. Eu disse que não sou você. Não vejo todas as mulheres da minha vida como peões ou trampolins para me promover de alguma forma e esconder minha outra vida lutando contra criminosos. Que não sou um playboy bilionário como você, que tem todas essas mulheres se entregando a ele um dia só para ser uma mulher super rica e viver o estilo de vida confortável que essa riqueza proporciona. Eu disse a ele que se eu entrasse em um relacionamento com uma mulher, faria com que durasse o máximo possível e, se terminasse, terminaria em grande estilo, respondeu Asa Noturna, com Raven sorrindo para ele. Essa é uma boa resposta. E eu aqui pensando que você diria algo piegas e estúpido, disse Raven enquanto Asa Noturna virava a cadeira para olhá-la. E fazer você engasgar com isso? Nunca, respondeu Asa Noturna, com seu sorriso irônico se transformando num sorriso gentil. O assunto sobre o qual o Batman entrou em contato com você foi resolvido? Perguntou Raven, já que ela sabia que ele iria até o Batman a menos que fosse uma emergência, e isso ficou claro pelo fato de que ele realmente foi ver o homem. Mais ou menos. É mais um problema dele do que meu. Mas eu estava aqui, preocupado com o que ele poderia fazer e como isso poderia nos prejudicar a longo prazo. A última coisa que eu quero é que você se machuque por causa dele e do seu desejo obsessivo de controlar tudo ao seu redor em seu próprio mundo sombrio, respondeu a Asa Noturna antes de decidir contar a ela o que descobrira com Batman sobre os ninjas ameaçando seus entes queridos e, possivelmente, aqueles próximos a eles também. Eu não vou me machucar, Asa Noturna. Eu tenho meus poderes. Eu tenho meu treinamento. Eu tenho minha experiência ao longo dos anos, de antes e depois de me tornar uma titã jovem. Sem mencionar que eu também tenho você. Afirmou Ravenna, sorrindo para ele com carinho. Já te disse como você fica linda no escuro assim? Essa aura de mistério que te torna ainda mais desejável? Perguntou Asa Noturna, com um sorriso irônico de corvo se tornando ainda mais sexy no processo. Bajulação e elogios levarão você a todos os lugares. E mais ainda. Respondeu Raven antes de tirar sua capa e deixá-la cair no chão. Para revelar à Asa Noturna que ela estava de fato, nua atrás da capa azul o tempo todo. Eu deveria bajular e elogiar você com mais frequência, comentou a Asa Noturna enquanto o corvo sentava em seu colo e os dois começaram a se beijar apaixonadamente. Com certeza que sim, disse Raven enquanto usava seus poderes durante a sessão de amassos para habilmente tirar as calças dele até os tornozelos e libertar seu prêmio. Ah, sim. Asa Noturna com certeza continuaria elogiando Ravenna muito depois dos maravilhosos eventos daquela noite. E, em seguida, conseguiria uma cadeira substituta, já que a que ele estava em breve seria destruída. Uptov Metropolis, The Steel Bar e Grill, Mercy Graves estava sentada em um banquinho no bar. Uma expressão de depressão estampava seu rosto nos últimos dias, se não na semana inteira, em relação ao seu chefe. Ela segurava um uísque com gelo e o girava suavemente enquanto os 3 cubos de gelo, que mais pareciam balas de ponta-oca, tilintavam no copo. Enquanto estava sentada ali, sua mente viajou de volta no tempo. De volta à época em que seu chefe, o único Lex Luthor, a expulsara do escritório por uma noite. Ela se lembrava de vê-lo irritado no início da semana e ficando ainda mais irritado a cada dia que passava.
Tudo começara quando seu recente encontro com Cadmus der errado. Ele não lhe contava como ou porquê, mas ela não ia insistir no assunto. Não era o lugar dela. Ela deveria conduzi-lo, ajudá-lo e protegê-lo dos danos de seus muitos inimigos. E, ao contrário dos olhos do público, Lex Luthor tinha muitos inimigos. E não apenas na imprensa e na mídia, ou seja, no planeta diário, na forma de Lois Lane. Lex também fez inimigos com o Superman, o Batman, a Liga da Justiça, CEOR de empresas rivais e outras pessoas menos respeitáveis que ele pode ter traído ao longo dos anos em nome dos negócios ou vencendo seus inimigos sacrificando aqueles considerados peões aos seus olhos. Que era todo mundo aparentemente fora de si. O motivo de ela estar ali naquele bar era o fato de Lex estar falando com alguém ao telefone e o empresário não estar nada satisfeito com o que ouvia. Mercy tentará ouvir na esperança de identificar a pessoa em questão, na esperança de encontrar sua localização e lhe ensinar uma lição que não esqueceriam tão cedo ao desagradar a Lex Luthor. Só para Lex encará-la e dizer a Mercy para sair do escritório pelo resto da noite e não voltar até a manhã seguinte. Dizendo, essa conversa está além do seu nível de remuneração e lealdade. Enquanto esperava que ela fosse embora para continuar falando com a outra pessoa ao telefone. A princípio, Mercy havia aceitado a demissão dele. Não era a primeira vez que ela era expulsa do lar longe de casa que era Lex Corp. E, por extensão, o escritório de Lex. Mas desta vez? Desta vez, por algum motivo, realmente doeu. Por quê? Seria porque ela se importava com ele mais do que deveria? Seria porque ainda sentia alguma forma de lealdade por ele depois de todos esses anos? Apesar de o próprio Lex tê-la deixado para morrer depois que o problema com Brainiac quase a matou, se não fosse pelo Superman fazer o que Lex não faria? A mulher sabia que, se os papéis tivessem sido invertidos, ela o teria ajudado a salvar naquele momento crucial. Então, por que ele não fez isso por ela em troca? A resposta? Ela era uma cadela. Uma criada. Uma criada substituível. Ele poderia substituí-la a qualquer momento pela melhor guarda-costas e assistente leal que o dinheiro pudesse comprar. Que diabos, Lex poderia comprar 3 mulheres assim para substituir Mercy, e ele não se importaria se ela estivesse morta em uma vala em algum lugar com uma bala na cabeça. Principalmente se foi ele quem puxou o gatilho da arma que levou a bala à cabeça. Foi assim que ela se sentiu depois de sair da sala. O olhar dele a lembrou da vez em que ele decidiu não salvar a vida dela quando ela o chamou. Para retribuir a lealdade que ela lhe dedicava dia após dia. Toda vez que ela fazia algo quando solicitada, era sem hesitação, sem restrições, e seguia à risca. Ela fazia um ótimo trabalho quando recebia uma tarefa, mesmo que algumas não fossem autorizadas por Lex. Como o caso daquela Lana Lang. Foi por causa dela que Lex quase foi preso e pego pelo Superman em relação a alguns de seus negócios mais ilegais com armas, se Mercy não tivesse espionado a ruiva. Tudo o que ela pedia era que a mesma lealdade fosse retribuída. Em vez disso, ela recebeu um olhar frio para seus problemas. Uma rejeição. O velho tipo de relacionamento, isso é estritamente uma relação de negócios. Nada mais de Lex, não importa o quanto ela se esforçasse por ele. Problemas no trabalho, disse um homem sentado ao lado dela. Cai fora. Não estou a fim de socializar com ninguém, disse Mercy, irritada, antes de tomar um gole de sua bebida. Sério? Que pena. Você parece alguém que precisa de um amigo para conversar agora. Parecendo derrotado e deprimido como está agora, disse o homem antes de pedir um uísque com gelo e bebê-lo quando servido. Não vou te contar de novo. Cai fora, murmurou Mercy amargamente. Mais uma vez, você parece tão deprimido. Seu chefe deve ser um babaca para deixar alguém como você se sentir assim. É claro que ser o cachorrinho leal do Lex Luthor pode fazer qualquer um se sentir assim depois de aguentar as besteiras dele, comentou o homem enquanto Mercy estreitava os olhos levemente e olhava para o homem ao lado. Um Zé Ninguém loiro de olhos azuis, mesmo que sua aparência geral fosse bonita e desejável para uma mulher em busca de companhia. O que ela mesma não era. E o que você sabe sobre meu chefe? Perguntou Mercy, dando de ombros.
Além de ser um babaca e obcecado em matar o Superman? Não muito. Aliás, eu não me importo muito com pessoas que agem como babacas com todos ao seu redor e esperam se safar. Tudo simplesmente porque tem uma carteira inflada, cheia de dinheiro suficiente para comprar um pequeno país do terceiro mundo. Por quê? Você sabe de algo que eu não sei sobre ele? Respondeu o homem, com Mercy franzindo a testa antes de desviar o olhar. Não. Você basicamente o descreveu em poucas palavras. Lex sendo Lex. E, no entanto, ele não era tão ruim quanto as pessoas o veem agora. Em certo momento, Lex Luthor foi um homem simpático e charmoso, que veio do nada e, ainda assim, fez algo por si mesmo. Não muito diferente daquele personagem do Bruce Wayne em Gotham City, sem os bilhões de dólares em herança e uma empresa que já estava esperando por ele quando tivesse idade suficiente para tomá-la. Mas quando Superman entrou em cena com toda essa coisa de proteger as pessoas, salvar suas vidas e fazer seu papel de herói, tudo mudou. Ele mudou. Lex odiava o Superman. Ele era o homem mais rico de Metrópolis. Ele a construiu do nada. Ele emprega mais da metade das pessoas na cidade, se não mais, sem que a maioria das pessoas perceba que trabalha para o homem de alguma forma. A LexCorp é sua criação, o centro nervoso e, no geral, considerado o coração de Metrópolis, assim como a Wayne Enterprise é considerado o coração de Gotham. Quando Superman apareceu, Lex sentiu que toda a sua vida, todo o seu legado estava ameaçado pelo Superman, e quando Lex Luthor se sente ameaçado por alguém ou alguma coisa, ele vai retaliar, disse Mercy com a figura sorrindo antes de tomar um gole do seu copo. Parece um cara maravilhoso. Rancoroso e com um ego frágil que se compara a qualquer um que seja remotamente melhor que ele em alguma coisa. Como alguém assim e um homem com a reputação dele podem andar por aí? Comentou o homem, enquanto Mercy soltava uma risada amarga. Simples. É porque Lex praticamente é dono do sistema judiciário. Ele é dono daqueles que o administram. Se você infringir a lei, uma cela de prisão o aguarda, e muitas coisas horríveis acontecem nela. Se Lex infringe uma lei, um suborno rápido ou uma ameaça discreta à pessoa certa, e ele está fora do tribunal, de volta ao seu escritório antes do almoço. O homem sabe como fazer o sistema funcionar para ele e somente para ele. Todos os outros seriam prejudicados porque não são Lex Luthor ou considerados iguais a ele. O homem não suporta a ideia de alguém ou alguma coisa ser melhor na vida do que ele. As pessoas são peões para ele e ele não arriscará a vida por um peão tão facilmente substituível. Aprendi essa lição há muito tempo, disse Mercy amargamente no final, com a figura assentindo. Eu já imaginava. Mesmo assim, aposto que alguém como você aprendeu muitas coisas enquanto servia como assistente de confiança de Luthor. Idiomas diferentes. Estilos de luta que iam das artes marciais ao uso de uma boa e velha arma de fogo. Ele se certificou de que você aprendesse todos os truques do ofício para manter qualquer ameaça longe dele. No mínimo, você merece um aumento generoso, se não uma bela promoção pelos seus anos de serviço leal, comentou a figura enquanto Mercy zombava. Se eu pedisse qualquer um deles, Lex simplesmente me daria um tiro na cabeça, esconderia tudo e encontraria um substituto adequado para mim no espaço de 1 hora. A próxima vez que alguém me ver, será no porto de Metrópolis, sendo pescado depois de semanas flutuando lá, e qualquer trilha que levasse a Lex teria se tornado fria como o Ártico, disse Mercy. Assentindo com a figura. Então, por que permanecer leal a um babaca que claramente não valoriza a lealdade nem você? Qual o sentido de ser leal a um homem que a sacrificaria sem medo ou hesitação? Perguntou o homem, curioso. Porque eu vim do nada. Eu era apenas uma jovem quando Lex me encontrou na estrada, perto de um beco, num dia chuvoso. Ele me acolheu como se eu fosse um cachorro de rua em busca de dono e me deu uma vida melhor. Meu próprio apartamento, professores particulares para minha educação e os meios para me treinar no que você disse antes, para protegê-lo de seus inimigos. Tudo o que ele pediu em troca por me dar essas coisas foi minha lealdade. Fazer tudo o que Lex ordenasse sem questionar, sem vacilar e sem hesitar. Se eu não fizesse, tudo o que ele me dera seria tirado.
Eu ficaria sozinha. Uma cadela de rua sem dono ou mestre para me dar um propósito. Eu não poderia trair sua lealdade, respondeu Mercy enquanto a figura assentia em compreensão. Eu entendo. Já conheci algumas pessoas como você, que estavam na mesma situação que você em termos de servir as pessoas com lealdade, mas nenhuma lealdade foi retribuída simplesmente porque essas pessoas pensavam que possuíam seus servos como propriedade. Mas Lex e as pessoas que eu conheço não perceberam que lealdade é uma via de mão dupla, misericórdia. Você claramente o recompensou pelo que ele lhe deu desde que começou a trabalhar para ele. Quanto tempo se passou desde o dia em que você foi contratado para ser seu guarda-costas? Seu assistente? Quanta merda você teve que aguentar em relação a cada plano maluco que ele planejava contra o Superman e assistir a tudo fracassar espetacularmente? Lealdade a alguém como ele só vai até certo ponto, e considerando o jeito que eu vi você tão abatido há poucos momentos enquanto bebia sua bebida. Ele claramente gastou até a última gota dela hoje, comentou o homem antes de beber de seu copo novamente. Se for esse o caso, o que devo fazer? Perguntou Mercy, imaginando se o álcool a estava fazendo falar mais do que deveria naquele momento. Simples. Você só o prejudica. E não no bom sentido. Uma mulher como você, em uma posição-chave como a sua e com um conjunto de habilidades único, poderia facilmente acessar certos itens na LexCorp, que só alguns poucos realmente conhecem. Aposto que se a mídia descobrisse algumas das coisas que ele anda fazendo na LexCorp, e houvesse mais evidências de que Lex sabia e aprovava as coisas ilegais de lá, os advogados dele teriam dificuldade em explicar isso aos tribunais, se não ao público, comentou o homem com um sorriso, erguendo o copo para ela, que o bebeu. Vou brindar a isso, mas duvido que seja o suficiente para machucar Lex como você imagina. Ele tem um plano de fuga para tudo hoje em dia. Subornar juízes, jurados, ameaçar ou matar testemunhas, manipular a mídia a seu favor e, o melhor ainda, fugir do país até o prazo de prescrição expirar, rebateu Mercy antes de tomar um gole de sua bebida. Não se você conseguir algo muito, muito ruim e suculento contra ele a ponto de ninguém tocar no dinheiro dele, não importa quanto seja oferecido. Certamente o homem tem segredos sujos o suficiente na empresa, a ponto de expor alguns deles destruiria sua imagem, reputação e qualquer meio de assistência daqueles em quem ele confiava para apoiá-lo em caso de apuros, perguntou o homem, curioso, enquanto Mercy cantarolava e colocava o copo na cabeça, pensativa. Eu sei de alguns segredos sujos. Alguns são considerados antigos, no entanto. Antes mesmo da Liga da Justiça se formar e do Lex ser preso, na época em que foi envenenado por Kryptonita. Mas, considerando que sei todas as senhas dele e consigo acessar os servidores mais privados da LexCorp, acho que posso desenterrar algo mais recente, comentou Mercy com um sorriso no rosto pela primeira vez naquela noite. Mercy, você tem uma mente bastante perversa quando se trata de vingança contra seus inimigos ou aqueles que a desprezam. Eu, pessoalmente, acho isso incrivelmente excitante, comentou o homem com um sorriso e viu Mercy corar com o que provavelmente foi o melhor elogio que ela já receberá de um homem em muito tempo. Ah, que diabos! Estou bêbada, preciso de uma saída para os meus sentimentos, e um homem bonito está flertando comigo enquanto todos os outros que me conhecem estão se mantendo longe. Quando foi a última vez que transei com um homem digno do meu tempo? A resposta é: nunca. Pelo menos até hoje à noite. Pensou Mercy enquanto virava o resto da bebida e a virava de uma vez, lançando ao homem um olhar de vamos sair daqui agora para nos divertir, com um desejo embriagado nos olhos. Verifique, por favor, o homem gritou para o barman. Apartamento da Mercy. 2 semanas depois, o alarme em sua cama tocou e acordou a mulher com força. Ela gemeu e tentou ignorar a dor de cabeça. Ignorando o fato de que seu despertador agora soava como uma maldita Banshee gritando em seu ouvido. Ignorou o fato de que sua cama parecia vazia sem o homem que, pelo que Mercy conseguia se lembrar, lhe dera o melhor sexo de todos os tempos. Na verdade, Mercy não conseguia se lembrar da última vez que um homem fizera as coisas que ele fizera com seu corpo, o fizera sentir-se tão vivo e experimentar um prazer inimaginável.
só para descobrir que ele não estava lá. Foi só um sonho? Será que estou tão reprimida e desligada emocionalmente a ponto de ter que inventar um homem que me fizesse sentir viva lá no fundo? Pensou Mercy enquanto se esforçava para sair da cama e se desvencilhar dos lençóis. Uma novidade para ela, já que nunca ficou tão bêbada ou tão enrolada na própria cama. Porque o quarto dela parecia que tinha sido destruído por um tornado. Será que ela teve um ataque de birra ontem à noite, durante seu estado de embriaguez? Certamente ela não era uma bêbada descontrolada depois de ingerir muito álcool, certo? Finalmente, a raiva de Mercy tomou conta dela por estar enrolada em lençóis e o alarme disparar. Dito isso, ela quebrou o despertador com um golpe violento e sentiu uma grande satisfação ao ouvi-lo silenciar após o som de crunch. Infelizmente, a satisfação durou pouco, pois ela gemeu ao sair da cama por causa da dor de cabeça e foi até o banheiro para se olhar, temendo que o espelho revelaria. Depois de entrar, Mercy apertou o botão de rádio embutido na parede e decidiu ouvir as notícias enquanto se preparava para um longo dia como a guarda-costas pessoal de Lex Luthor. Faça isso, Mercy. Arquive esses papéis, Mercy. Leve-me para o depósito, Mercy. Arranje-me grandes porções de kryptonita para que eu possa energizar armas capazes de matar o Superman com a Mercy. Como ela odiava isso! Se ao menos Lex fosse obcecado por ela como foi ao matar o Superman, talvez o trabalho fosse mais tolerável. E nas últimas notícias desta manhã, o ex-bilionário e proprietário da LexCorp, Lex Luthor, foi preso hoje sob acusações criminais estaduais, federais e internacionais. O homem que muitos dizem ter construído Metrópole sozinho pode ser visto sendo arrastado para fora de sua mansão pela polícia, aos chutes e gritos, para dentro da viatura enquanto seus direitos eram lidos. Essas acusações foram apresentadas recentemente pelo Ministério Público dos Estados Unidos, tudo graças a uma fonte desconhecida dentro da LexCorp, responsável por enviar arquivo após arquivo de informações sobre as ações ilegais praticadas na empresa. Cada uma das acusações contra o Sr. Luthor abrange desde negócios ilegais à negociação com informações privilegiadas e a fabricação e venda de armas ilegais de alta tecnologia para países do terceiro mundo. Nossas fontes dentro da investigação chegaram a afirmar que algumas dessas armas foram projetadas especificamente para matar o Superman, se tivessem a chance, devido à sua fonte de energia ser a kryptonita. É claro que uma informação recente sobre o uso dessa fonte de energia também revelou que a energia usada é muito mais prejudicial aos humanos, dependendo do nível de exposição. Outras acusações importantes incluem suborno de vários funcionários do governo, adulteração de testemunhas, assassinato, conspiração para cometer assassinato, espionagem corporativa e outras. Acusações de alto nível tão imensas que não temos tempo para listá-las todas. O governo dos Estados Unidos já congelou todos os ativos financeiros pessoais do Sr. Luthor que ele possui registrados e está impedindo que ele acesse as finanças da empresa para pagar sua defesa jurídica, alegando que fazem parte das acusações de corrupção de empreendimento criminoso também apresentadas pelo Procurador-Geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Parece que Lex Luthor terá que se contentar em usar o advogado comum nomeado pelo tribunal em vez daqueles advogados de alto nível que ele está tão acostumado a defender. Em outras notícias, qualquer pensamento sobre o que estava acontecendo hoje foi bloqueado por Mercy, que cuspiu seu enxaguante bucal no espelho ao ouvir a notícia da prisão de Lex. Tudo o que ela conseguia fazer era olhar para o espelho, com os olhos arregalados de choque com o que acabará de acontecer, e se perguntar se ela apenas imaginou ouvir aquilo. Caminhando em direção à TV, Mercy ligou o noticiário e viu com seus próprios olhos que estava em todos os canais de notícias de Metrópolis. Havia até um vídeo de Lex sendo arrastado para fora de casa pela polícia enquanto lhe explicavam seus direitos e colocavam o homem na viatura com algum esforço, sem machucar o homem furioso. Sem dúvida, eles estavam tentando impedir que os futuros advogados de Lex apresentassem acusações de brutalidade policial contra o Departamento de Polícia de Metrópolis. Mercy sabia que qualquer advogado que se destacasse usaria isso como vantagem contra a promotoria por ser muito rude com ele e conseguir que as acusações criminais fossem arquivadas. Estranho. A data de hoje no feed de notícias está toda errada.
Não estamos no início de maio. Ainda devemos estar em meados de abril, pensou Mercy, confusa, ao ver que a data e a hora no canal de notícias não eram o que ela esperava. Que diabos estava acontecendo? E como exatamente ela se encontrava 2 semanas no futuro? Do lado de fora do apartamento de Mercy, Naruto deu um sorriso diabólico por trás de sua máscara Kitsune ao ver a expressão estupefata no rosto dela. Oh Mercy! Se você soubesse o que eu, ou melhor, nós fizemos juntos nas últimas 2 semanas. Invadindo servidores da LexCorp. Revelando segredos obscenos que Lex havia guardado e reservando as próximas 2 semanas de férias nos trópicos para Mercy, para que ninguém viesse procurá-la. Sem mencionar que também me certifiquei de que ela colocasse informações no sistema para mostrar quando a tempestade de merda pré-verbal atingisse o ventilador. E não nos esqueçamos de que, uma vez que nosso plano para destruir Luthor estivesse acabado neste único single, sexo selvagem e apaixonado nos esperava. Uma pena que eu tive que usar meu Sharingan para bloquear tudo, exceto o sexo, mesmo que temporariamente, até vê-la novamente. Sem mencionar colocar Mercy no meu selo especial de estase de 2 semanas dentro do apartamento. Mesmo assim, meu futuro livro Isha Isha Paradise, Fúria da Guarda-Costas Feminina Gostosa vai me render um monte de dinheiro. Ponto. Pensou Naruto, feliz, sabendo que as coisas incríveis que eles fizeram no quarto dela quando colocadas no livro fariam as vendas realmente dispararem. Infelizmente, o livro também poderia irritar Mercy se ela o lesse, mas as chances de isso acontecer eram mínimas, pelo menos por enquanto. Droga! Mercy e Harley tinham uma história horrível juntos, não tinham? Aqueles dois iriam brigar até que só um sobrevivesse. Espera aí! Se ele conseguisse impedir que os dois se matassem, ele poderia incorporar a briga em um de seus livros e transformá-la em uma cena lésbica de pegação. Uma cena de sexo assim poderia render uma grana ainda maior para ele. Pontuação dupla. Mas, infelizmente, os negócios vêm antes do prazer. Ele teve que fazer algumas ligações, fornecer alguns documentos e outras questões jurídicas importantes, geralmente cercadas pela burocracia de sempre. Wayne Manor, área de jantar principal, dias depois, mais café, senhor? Perguntou Alfred, enquanto Bruce assentiu. Obrigado, Alfred, disse Bruce com um sorriso raro para seu mais antigo amigo e confidente. Seu jornal do planeta diário, senhor. Dei uma olhada na manchete principal e, pela primeira vez, descobri que não se tratava das ações habituais do Batman na noite anterior, disse Alfred, enquanto entregava o jornal para Bruce ler, e viu o sorriso raro do homem se transformar numa carranca maldosa. A LexCorp está agora oficialmente sob nova administração. Depois de muito tempo e esforço para nomear um sucessor após a prisão de Lex Luthor por seus crimes passados, que vieram à tona, um homem chamado Uzumaki Mema assumiu o controle da empresa, disse Bruce enquanto lia mais abaixo, afirmando que o homem apareceu do nada, mostrou todos os papéis e documentos necessários e até mesmo se mostrou um grande acionista da empresa, a ponto de ter o controle acionário sobre como a empresa seria administrada a partir de então. Não é de se surpreender que tantos tenham vendido suas ações da LexCorp. Depois que Lex foi preso e usou sua empresa para ganhos ilegais, as ações despencaram rápida e fortemente, fazendo com que muitos investidores da empresa fugissem. Apenas para que seu antigo investimento na LexCorp fosse rapidamente comprado por Uzumaki Mema, e o homem rapidamente assumiu o controle da empresa. Muitos presumiram que Mercy teria sido nomeada sucessora de Lex, já que ela estava ao seu lado a maior parte do tempo, mas, surpreendentemente, em um movimento estranho, a mulher perdeu todas as ações e o poder após a prisão de Luthor, passando-as para o homem que comprou as ações da LexCorp. Como se não houvesse amanhã. Parece que o Sr. Lex Luthor não poderá pedir ajuda a alguém que ele considera próximo, senhor, comentou Alfred, enquanto Bruce assentiu. De fato, Alfred. E eu acho isso estranho. Mercy é leal guarda-costas e cadela de ataque de Luthor, tudo ao mesmo tempo. Ela é fanaticamente leal a ele depois que Luthor a tirou das ruas, pelo que Clark me contou sobre ela.
Depois de um problema com Brainiac na LexCorp, que quase a matou, e Luthor não retribuiu a lealdade quando ela precisou de sua ajuda, talvez essa lealdade tenha sido abalada, comentou Bruce. Enquanto Alfred concordava. Talvez ela tenha visto isso como um meio de se livrar dele? Se vingar, por favor, senhor? Pela traição de tantos anos atrás? As mulheres tendem a demorar para se vingar dos homens que as machucaram, a fim de atacá-las no momento certo. Para atingi-las no que eu acredito que se chama de ponto ideal, senhor, respondeu Alfred, lançando a Bruce um olhar de você deveria se lembrar disso para as mulheres da sua vida, sabendo que o homem à sua frente havia desprezado algumas mulheres para manter sua aparência de playboy bilionário. E por algumas, Alfred queria dizer algumas dezenas de mulheres, todas variando de meras supermodelos a super-heroínas e assassinas mortais. Talvez, mas as coisas que têm acontecido ultimamente, nos últimos meses, são coincidências demais para ignorar. A visita do Superman ao Merak com Diana e Big Barda, apenas para ser forçado a se casar com a rainha de lá, com ambas as mulheres sendo arrastadas para a situação, e aceitar os termos. Um grande número dos internos mais cruéis de Arkham massacrados no asilo, Victor Fries sendo curado junto com sua esposa, e tudo mais até agora, levando à prisão de Lex Luthor. Alguém está fazendo uma jogada de poder e suspeito que seja esse Uzumaki Mema que eu queria perseguir desde que conheci o ninja chamado Itachi, disse Bruce enquanto olhava para a foto no jornal do jovem de terno sentado no escritório onde Lex Luthor comandava a LexCorp. Há pouco tempo. Aquele que é chamado de mestre pelo ninja Itachi, perguntou Alfred enquanto Bruce assentiu. O mesmo Alfred. Este homem pode muito bem ser o mestre de quem Itachi falou quando lutamos na casa de chá. Talvez Bruce Wayne devesse conhecer esse Uzumaki Mema pessoalmente para possivelmente abrir a ideia de renovar o relacionamento comercial que quase foi firmado entre a LexCorp e a Wayne Enterprise, sugeriu Bruce, enquanto Alfred deixava um pequeno sorriso se formar, embora ainda estivesse preocupado. Um plano ousado, senhor. Mas e se esse Uzumaki Mema for de fato o assassino ninja que você está secretamente procurando e perceber a sua farsa de estar lá? Ele pode decidir retaliar da maneira mais violenta possível para demonstrar seu descontentamento, ofereceu Alfred para que seu mestre considerasse todos os ângulos do plano e os riscos envolvidos. Sei que estou colocando você e possivelmente outras pessoas que conheço em risco, Alfred. Mas se este homem for de fato o ninja que estou procurando, podemos esperar uma retaliação imediata dele, ou de Itachi pelo ato em si, disse Bruce, sabendo que teria que garantir que Alfred ficasse protegido em sua casa por um tempo e que algumas das outras pessoas em sua vida também estivessem bem protegidas. Uma grande aposta, senhor, disse Alfred, enquanto Bruce assentiu. Verdade, mas preciso saber quem é meu futuro inimigo antes de descobrir um meio de derrotá-lo. Além disso, pelo que li aqui, Mercy Graves não será removida do cargo que ocupava quando servia a Luthor. Se não consigo arrancar informações dele, posso arrancar dela com bastante facilidade, respondeu Bruce, enquanto Alfred fazia uma careta, sabendo que o risco em torno do plano aumentava consideravelmente. Tenha cuidado, senhor. Esta não é como as outras vezes em que você teve que se disfarçar de Bruce Wayne para se aproximar de um inimigo em potencial. Lembre-se, ele sabe que você é o Batman, portanto, suspeitará de suas intenções como Bruce Wayne por visitá-lo tão repentinamente, independentemente de suas intenções honestas, alertou Alfred. Sabendo muito bem que o disfarce de Batman como Bruce Wayne já corria o risco de ser exposto como uma farsa pelo inimigo. Ele só esperava que Batman e Bruce Wayne não tentassem mais do que podiam. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez,
Obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.